para explicar um pouquinho para vocês. A ideia, então, é a gente começar com a parte de gestão de resíduos da Arco, então. Eu vou falar mais ou menos uns 30 minutinhos, depois a Cíntia vai entrar, vai falar mais uns 15 a 20 minutinhos e depois a gente abre para perguntas, tá bem? Mas explicando para vocês sobre a Semana Lixo Zero, ela está acontecendo essa semana e tem diversas atividades acontecendo no site deles, no Instagram deles, tem todas as informações, sempre sobre essa temática. E a Arco então está propondo 2 atividades, essa é a segunda, ambas vão ficar disponíveis no YouTube depois, então quem quiser compartilhar ou rever, vai ficar tudo lá. E então eu vou começar me apresentando, vou começar a minha apresentação. Qualquer coisa, se vocês quiserem já ir mandando as dúvidas pelo chat, depois a gente vai respondendo, ou depois a gente abre os microfones para quem quiser se manifestar, tá bem? Qualquer coisa, vão chamando. Mas então, boa noite, pessoal. Meu nome é Amália, eu trabalho na Arco, e a Arco faz gestão de resíduos em estabelecimentos. E a gente atende diversos bares e restaurantes, por isso a gente conhece essa realidade bem de pertinho. Então, a gente sempre começa todos os nossos conteúdos perguntando: vocês sabem para onde vai o resíduo que vocês geram? Qual é o destino final dele? Porque a gente entendendo o caminho do lixo e as possíveis destinações, a gente consegue pensar, então, em atividades que possam melhorar esse cenário, ou, enfim, como a gente vai interagir com ele. Então, eu vou explicar bem rapidinho essa parte. Eu vou usar dados e imagens de Porto Alegre, mas todas as cidades que têm coleta seletiva seguem mais ou menos esse mesmo padrão. Então, no geral, você tem 2 tipos de coleta: a coleta seletiva e a coleta comum. A coleta seletiva, ela passa então nas ruas e os cidadãos têm que colocar o resíduo reciclável no dia e horário correto da coleta, para ele ser coletado por caminhões que são normalmente abertos, e esses caminhões vão distribuir o resíduo reciclável nas cooperativas de triagem. O resíduo que estava separado como reciclável vai ser triado ali em diversas frações, ele vai ser separado por tipos e cores de plástico, metal, papel, e aí ele vai ser enfardado, acumulado e vendido em grandes quantidades de volta para a indústria, onde ele volta a ser matéria-prima. Em resumo, então, esse é o cenário da coleta seletiva, e tudo aquilo que chega numa cooperativa de triagem e que por algum motivo não possa ser aproveitado, não possa ser encaminhado para reciclagem, vai ser encaminhado então para um aterro sanitário, tudo aquilo que for rejeito. Então. E a outra coleta é a coleta comum, que é tanto automatizada com containers, quanto a de calçada. Então, a população vai disponibilizar ou no container ou na calçada, no dia e horário correto para coleta, todo o resíduo que não for reciclável. E aí ele vai ser coletado por caminhões que são normalmente compactadores, para que essa logística seja mais eficiente. Esses caminhões, eles normalmente descarregam em uma estação de transbordo. E nessa estação, então, os caminhões esvaziam, voltam a fazer a sua rota, e aí o resíduo é passado para caminhões maiores, que vão então fazer o encaminhamento para um aterro sanitário. Por que essa logística, né, gente? Porque os aterros sanitários normalmente ficam bem afastados de centros urbanos, e por isso o transporte para lá é mais custoso. Então, é melhor fazer com um caminhão maior, que não faz sentido usar esse caminhão maior dentro da cidade para fazer as coletas. Então, o destino correto desses resíduos seria um aterro sanitário. O aterro sanitário, gente, ele é diferente de um lixão. Um aterro sanitário, ele é uma obra de engenharia, ele é legal, ele tem licenciamento, ele é impermeabilizado embaixo, ele coleta gases, coleta chorume, ele vai ser coberto ao fim da atividade da célula. Então, ele não é um lixão, ele é um fim correto para os nossos resíduos. O que a gente questiona sempre é que ele deveria ser aproveitado da melhor maneira possível, porque a gente deveria enviar para cá só aquilo que não tem outra possibilidade de uso. E essa, então, é a coleta comum. Detalhe, aqui em Porto Alegre, o transporte desse resíduo da estação de transbordo até o aterro é de mais de 100 quilômetros. Isso é uma realidade bem comum, porque eles têm que ficar sempre afastados de centros urbanos. Então, a gente, além de todo o impacto que tem nessa coleta, a gente também tem as grandes distâncias que elas fazem. Sobre uma outra perspectiva, esse é o cenário, então, das coletas municipais. Sobre outra perspectiva, a gente pode ver que metade do resíduo que a gente produz é considerado orgânico. Isso são médias nacionais, tá, gente? Muda um pouco de local para local, mas isso é uma média nacional, que metade de tudo que a gente produz é um orgânico que poderia ser compostado. Então, é poda, corte de grama, resto de comida, casca de fruta, essa é a parte que poderia ser compostada.
mais ou menos um terço ele é efetivamente reciclável, então poderia estar sendo encaminhado para a indústria que utilizaria como matéria-prima. E de 15 a 20% é a fração que a gente considera, então, rejeito. E é para essa fração que o aterro sanitário existe, é para condicionar a fração que não pode ser aproveitada de nenhuma maneira. Apesar dessa ser a composição do nosso resíduo, os dados hoje mostram que a gente envia em torno de 96% de tudo que a gente produz com aterro sanitário, ao invés dos 15 a 20% de rejeito. Por que isso, né, gente? A gente consegue reciclar só apenas 3% e compostar 1 aqui em Porto Alegre. Esses são os dados de Porto Alegre, mas a média nacional é bem similar a essa. Então, o cenário de Porto Alegre é um cenário bom ainda. Por que a gente tem essa realidade, né, gente? O DMLU, que é o Departamento de Limpeza Municipal aqui de Porto Alegre, ele indica que apenas 5% de tudo que a prefeitura coleta é via coleta seletiva, ou seja, tem muito pouco resíduo sendo disponibilizado no dia e horário correto para a coleta seletiva. Com tudo que eles coletam ainda vai para as cooperativas e ainda tem que descartar uma parte que é rejeito. Então, por isso que a porcentagem de reciclável ainda é muito pouca. A parte de compostagem, ela ainda não consegue ser viável de forma municipal, muito por causa da separação de resíduos, né? Hoje a gente ainda não consegue nem separar o reciclável direito, a gente teria que ter uma separação bem melhor para poder enviar a parte orgânica para a compostagem. Então, esse é o cenário municipal da coleta de resíduos. A gente tem vários prejuízos dessa maneira, né? Prejuízos ambientais, sociais e econômicos, porque a conta da gestão de resíduos é super alta para os municípios e a gente está deixando de gerar renda e emprego para operar dessa maneira. Esse é o cenário municipal. E aí a gente começou a se perguntar, o que bares, restaurantes, indústrias de alimento fazem com seus resíduos, então? Se a população tem essas opções, quais são as opções de bares e restaurantes? Basicamente, eles têm... A primeira opção seria a coleta municipal. Eu vou explicar para vocês em que casos ela não seria autorizada, mas de qualquer maneira, a coleta municipal ela não atende às especificidades de um estabelecimento comercial. Tanto por frequência de coleta, porque o estabelecimento às vezes tem bem pouco espaço para acumular o resíduo, mas também porque é muito difícil para eles conseguirem fazer a coleta seletiva. Imagina um restaurante que abre à noite e vai dispor todo o resíduo reciclável que eles separaram por 2, 3 dias na frente do seu restaurante enquanto os clientes estão entrando, né? Então a coleta seletiva é super difícil para que eles consigam fazer. Então a coleta municipal ela não atende muito bem esses estabelecimentos. Além de que ela não poderia ser utilizada, como eu vou explicar logo mais. A outra opção também tem como opção as coletas informais. São tanto aquelas de resíduos recicláveis que a gente vê passando pela cidade às vezes, que qual é o problema delas, gente? O material reciclável vai ser efetivamente reciclado, vai ser enviado para a indústria como matéria-prima. Mas a gente nunca sabe o que uma coleta informal faz com todo aquele resíduo que não pode ser aproveitado. Ele deveria ser encaminhado para um aterro sanitário, como as cooperativas fazem, mas é muito difícil que eles assumam esse custo. Então, fica a dúvida do que é feito com todo o rejeito. E tem as coletas informais que coletam orgânico, que normalmente vão para alimentação animal. Esse é um tema bem sensível, assim, apesar de não ser ilegal, a alimentação animal deveria ser feita com muito cuidado e deveria passar por outros processos antes de ser realizada a alimentação animal. Então, como as coletas são justamente informais, fica sempre a dúvida de como está sendo lidado com esse resíduo orgânico. Além das coletas informais, então, existem empresas privadas que atendem a essa necessidade dos estabelecimentos. O que acontece é que diversas delas são só uma solução logística, ou seja, eles coletam todo o resíduo dos restaurantes e enviam tudo para um aterro sanitário, então não são muito ambientalmente corretas, estão trabalhando para que os nossos aterros sanitários durem ainda menos. E também porque essas empresas, normalmente, elas foram montadas para atender grandes geradores, às vezes indústrias. Então, a forma de trabalho deles, às vezes, não atende um restaurante ou um bar que que tem uma geração menor e necessidades diferentes. Além disso, diversos municípios já têm leis e decretos de grandes geradores. O que seria isso? São legislações que especificam quem são grandes geradores. Então, primeiro eles colocam um limitante de volume. Então, todo estabelecimento comercial que produz mais de 100, 200 ou 300 litros por dia, a gente vai considerar grande gerador. Isso cada município vai definir o seu. E, no geral, todo estabelecimento que gerar acima desse limite não vai ser mais autorizado a utilizar a coleta municipal.
Por que isso, gente? Porque esses estabelecimentos produzem muito mais resíduo do que seria compatível com o que eles estão pagando de taxa de lixo no IPTU. Então, na prática, eles estão onerando o município que tem que cobrir esses custos ou com os valores pagos pela população ou de outras maneiras. Então, se entende que esses estabelecimentos eles deveriam contratar uma coleta privada e garantir a destinação dos seus resíduos de forma privada. Também garantido que estão contratando então empresas licenciadas para isso e que não estão trabalhando mais com informais. Então, as duas primeiras opções que eu mostrei para vocês, que os estabelecimentos, bares e restaurantes usam, elas deixam de ser autorizadas a partir dessa legislação de grandes geradores. Mas, bom, esse é o cenário quando a gente já gerou resíduo, né? Mas quando a gente está falando de gestão de resíduos, a gente volta um pouco antes e a gente pensa nos resíduos antes deles serem gerados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma ordem de prioridade que deveria ser seguida quando a gente está falando de gestão de resíduos. E essa ordem de prioridade, ela é super importante quando a gente está falando disso. Ela começa com a não geração de resíduo, depois com a redução, a reutilização, e aí vem a opção da reciclagem e, por último, a disposição final. Por que assim, gente? Porque se entende que toda forma que tu tiver de não gerar resíduos, tá deixando de gerar um problema para resolver depois. Então, sempre essas opções vão ser muito preferenciais, mesmo que tenha opções de reciclagem. Sempre que a gente puder não gerar o resíduo, é muito melhor. Aqui também a gente está falando de um cenário mais interessante ainda para pensar nessa prioridade, porque são estabelecimentos que vão optar por formas de gerar resíduo, né? O estabelecimento vai optar pela embalagem reciclável ou reutilizável, vai optar por como enviar para o delivery, como as pessoas vão consumir no local. Eu trouxe alguns exemplos de clientes da Arco, mas eu poderia citar diversos outros que conseguiram usar essas 3 primeiras formas de prioridade de gestão de resíduos. A Tchau e a Brisa, aqui em Porto Alegre, elas usam uma bandeja de metal com um papelzinho. A bandeja de metal, então, ela é reutilizável e o papel consegue ser compostado. Isso também são 2 formas diferentes da gente olhar para a prioridade, né, na gestão de resíduos. A gente pode evitar gerar resíduos, no geral, ou a gente pode, pelo menos, evitar gerar rejeitos. Então, tá, eu não consegui evitar resíduo, mas eu vou garantir que o que eu estou gerando consegue ser aproveitado de alguma maneira depois. Um outro exemplo aqui é o Cell Bar Art, que usa o meu copo eco, então não existe copos descartáveis lá, então eles eliminam um tipo de resíduo. No Brasco também eles têm as garrafinhas reutilizáveis e tu consegue comprar o refil e sempre utilizar a mesma garrafinha. Aqui a gente tem o exemplo também do Walking, que é um dos clientes que, para consumo local, deixou de utilizar recicláveis e está utilizando louça, então que pode ser lavada e reutilizada diversas vezes. Essa foto aqui do Save da Chosen a gente escolheu justamente porque eles mostram, até não sei se tá dando para ver direitinho, mas mostra os potinhos de molho. Eles são um baita problema na parte de reciclagem, gente, porque mesmo que o material seja reciclado, ele vai estar muito sujo, ele vai ser descartado cheio de molho. Então aqui é uma imagem onde ele é reutilizado. Então é de louça também, ele vai ser lavado para poder aproveitar depois. E por último, o Mureta, que também utiliza a mesma ideia da Tchau, que é uma bandejinha reutilizável com papelzinho em cima. Mas então tá, eu fiz o possível para evitar de gerar resíduo, mas gerei no final. Como é que eu deveria gerir eles da melhor maneira possível? Então, a gente sempre fala que essa parte, gente, ela parece simples, mas é simplesmente a parte mais importante de todo o processo, que é a separação de resíduos. A gente trabalha sempre com a separação em pelo menos 3 frações, que é a maneira que a gente tem de aproveitar ao máximo os resíduos que foram gerados. Então, a separação de 3 frações seria em orgânico, reciclável e rejeito. Os resíduos orgânicos são todos os restos de comida, cascas de fruta, casca de verdura, folhas, podas, guardanapos. É todo o resíduo que poderia ser compostável, então. Quando a gente envia, mesmo que bem separado, essa fração para a coleta do DMLU, ou na coleta municipal, ele vai ser encaminhado para um aterro sanitário justamente porque as prefeituras ainda não conseguem dar esse destino correto para o resíduo orgânico. Quando a gente envia para a coleta informal, no geral, ele vai para alimentação de porcos. E o destino ideal dele seria a compostagem, porque assim a gente vai degradar esse resíduo, ele vai virar adubo, vai voltar para a cadeia produtiva e a gente não vai ter gerado um rejeito, não vai parar no aterro sanitário, enfim, não vai gerar todos os impactos que a gente sabe que estão envolvidos com essa cadeia. Quais são as opções que estabelecimentos têm para isso, então?
depende bastante do volume de geração e do espaço que eles têm. Se é uma geração bem baixinha, de até 5 quilos por dia, por exemplo, daria para fazer uma compostagem no local. Ou comprar composteiras prontas, ou fabricar a sua, ou encontrar um local próximo que desse para realizar essa compostagem, e daí daria para resolver esse problema sem ter que ter logística desse material. Quando existe gerações um pouco maiores, tem a opção da Arco. A Arco surgiu justamente para preencher esse gap de mercado e conseguir enviar para a compostagem os resíduos de estabelecimentos que estejam nessa faixa. Então, a gente estima em torno de 5 a 300 quilos por dia. São clientes que a Arco poderia, então, garantir a compostagem desse resíduo. E quando tem estabelecimentos que geram ainda mais, então que tem uma geração bem expressiva de orgânico, de 300 a 1.000 quilos por dia, aí tem empresas especializadas que produzem adubo com compostagem industrial. Então aqui a gente tem o exemplo da Folito, mas também tem a Ecocitrus, tem diversas outras que daí atendem grandes geradores. Bom, essa foi a fração do orgânico e, gente, dessa maneira a gente garante o aproveitamento de 50% do resíduo, que era o que eu tinha mostrado para vocês antes. Isso já é um impacto enorme. Se a gente resolvesse o resíduo orgânico, a gente já resolveria metade do problema de resíduos que a gente tem hoje. Metade do custo, metade do impacto, metade dessa cadeia e metade do espaço que a gente está utilizando no aterro sanitário, né? A segunda fração, então, que a gente separa corretamente é o reciclável. Então, todo tipo de embalagem, papel, papelão, latinha, plástico, preferencialmente limpas. Por que isso, gente? Porque quando a gente envia, o próximo passo, né, do resíduo reciclável é passar por uma triagem sempre humana. Então, vai ter alguém que vai meter a mão ali. Então, esse resíduo ele tem que estar minimamente limpo, em condições mínimas para que ele possa ser manuseado depois. E também porque se esse resíduo chegar ou muito sujo ou já apodrecido, ele vai ter que ser descartado. Porque imagina ter que ficar acumulando esse resíduo reciclável por mais tempo para daí enviar para a indústria. Então, o cuidado do reciclável é esse. A gente pode trazer eles para nossas casas, para todos os estabelecimentos, é lembrar que o reciclável tem que estar minimamente limpo. E a terceira fração, então, são os rejeitos, que é tudo aquilo que a gente não consegue nem compostar e nem reciclar. E essa é a fração, então, que vai para um aterro sanitário e é para isso que ele existe. Então, são todos os resíduos de banheiros que a gente considera que eles estão contaminados. Agora, né, em época de pandemia, todos os EPIs, máscaras, luvas, toucas, sempre vão ser rejeitos, para que não precisa haver nenhuma... Ninguém vai ter que manusear esse resíduo depois. Paninho Perfex, pano de chão, todo resíduo de banheiro, né, fraldas, absorventes, e todas as embalagens que estiverem muito sujas e que não puderem ser, e que por isso não vão conseguir seguir para a cadeia de reciclagem. Aqui também vai entrar todos os materiais que por algum motivo não possam ser reciclados, que a gente vai falar um pouquinho logo mais. Então, esse material é o que vai efetivamente para um aterro sanitário, é para isso que ele existe. Essa era a única fração que deveria estar indo para um aterro sanitário. E a gente tem itens que são considerados rejeitos, por quê? Porque se chegasse numa cooperativa, ninguém está comprando esses materiais de cooperativa para que siga para a cadeia de reciclagem, mas que tem programas de logística reversa que a gente poderia dar um destino correto para eles. São eles esponjas, cápsulas de café, materiais de escrita. As cápsulas de café, cada marca tem o seu programa de logística reversa. As esponjas e material de escrita, a gente encontra no site da Terra Cycle caminhos que a gente conseguiria, então, enviar de volta para o fornecedor esse material para ele ser devidamente descartado. Também fazem parte da logística reversa, gente, todas as lâmpadas, pilhas, baterias, isso já são programas de logística reversa que já estão mais consolidados, né? Eles são mais antigos. E até foi sobre isso que a gente conversou na segunda-feira, sobre logística reversa e as possibilidades de programa. Então tá, e o que acaba sendo rejeito também, gente, mesmo que a gente tenha separado corretamente, são materiais que são recicláveis, mas que por algum motivo não estão sendo reciclados. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, que são as embalagens metalizadas, aquelas de salgadinho, de barrinha de cereal, todas as embalagens muito sujas, né, que não conseguem seguir, então, para o caminho da reciclagem. Isopor, alguns tipos de isopor não conseguem ser reciclados, e várias embalagens que têm mistura de materiais. Uma das poucas que hoje consegue escapar disso é a Tetra Pak, porque já construiu, então, uma cadeia de reciclagem, mas diversas outras embalagens que tem, e eu sempre uso o exemplo, gente, de restaurante, quando tem uma embalagem de papel, que é macio, daí tu acha, que tu tá comendo teu hambúrguer em cima de um papel. E aí, se tu vai rasgar ela, tu vê que tem uma partezinha plástica por trás.
isso inviabiliza a reciclagem disso, porque ele tem mistura de material e tu não consegue enviar nem como papel e nem como plástico e vai acabar virando rejeito. Essa foto a gente tirou do rejeito de uma cooperativa de triagem e sempre causa um pouco de espanto, né? Porque isso aqui é o que vai ser descartado. Então, aqui tem tipos de copinho que não tem no mercado, a gente tem embalagem metalizada, a gente tem casca de fruta que veio parar aqui, sabe-se lá por quê, porque não deveria estar aqui. Então, são materiais que acabam sendo descartados. E dentro de bares e restaurantes, a gente vê esse tipo de material que normalmente é rejeito também, gente. Essas embalagens de ketchup, mostarda, maionese, elas sempre vão ser rejeito. Primeiro, por ser laminadas por dentro, e segundo, porque elas vão ser descartadas sempre super melecadas, então não tem como aproveitar. Aqui a gente tem o exemplo do palitinho de madeira que veio com a embalagem plástica. Esse plástico é um tipo de plástico que a gente chama de plástico estralento nas cooperativas. É um tipo de plástico que normalmente não é aproveitado. Pazinha de mexer café, paninho perfex, essas coisas, então, que a gente vê sendo utilizadas dentro de estabelecimentos, acabam não sendo aproveitados. Então, por isso que é super importante a gente conseguir repensar as nossas embalagens, que a gente vai usar tanto no delivery quanto para público no geral, de formas que elas consigam ser aproveitadas no final. Que se elas seguirem, né, o caminho normal da coleta seletiva, elas consigam ser aproveitadas. Essa parte, então, elas focam um pouco mais na parte de embalagens, então, de formas de a gente pensar antes de gerar, mas a Cíntia vai conversar com a gente agora sobre como a gente consegue trazer esses conceitos para dentro do estabelecimento na parte de processos mesmo, na parte de alimentos, como é que a gente vai fazer para garantir a menor geração possível de resíduos e rejeitos no final. Porque isso tudo, né, gente, é custo também, então a gente está desperdiçando quando a gente está gerando esses resíduos. Eu vou deixar as dúvidas para o final, depois da fala da Cíntia, mas então a gente está à disposição. Eu vou parar de compartilhar minha tela, e daí a Cíntia já pode entrar. Oi, gente. Eu vou me apresentar rapidinho para vocês enquanto eu compartilho a tela. O meu nome é Cíntia, eu sou consultora de alimentos em restaurantes, bares e cafeterias. E hoje eu vim então conversar com vocês para complementar a fala da Amália. Só vou aqui ver como é que eu compartilho. Como que a gente consegue então, qual é o caminho para a gente começar a reduzir os desperdícios nos restaurantes? Tá? Pronto. Então, gestão de resíduos e a redução dos desperdícios nesses restaurantes, bares, cafeterias, então qualquer, a gente chama em geral de food service, né? A base, então, para a gente começar a falar de redução de desperdícios é a gestão de estoque. A gente não consegue fazer nada sem fazer um bom gerenciamento, né? Uma boa gestão do nosso estoque. Ele é o caminho para tudo. Tá? Então, aqui eu coloquei os 4 pontos que a gente considera pilares como gestão de estoque. Eles estão em formato de ciclo mesmo, porque eles não acontecem sozinhos, eles não acontecem exatamente e perfeitamente nessa ordem, mas um depende do outro, então eles são totalmente interdependentes. Tá? Então, começando então pelo protocolo de recebimento, a gente recebe vários alimentos, vários itens, na verdade, no restaurante. A gente recebe tanto alimentos como descartáveis, como produtos de limpeza. E é importante que a gente tenha determinado como é que vai ser o recebimento desse alimento. Importante que tenha parâmetros, por exemplo, eu vou receber alimentos refrigerados, congelados, o que eu vou avaliar quando eu recebo? Porque muitas vezes o desperdício já começa ali no recebimento. A gente já recebe um alimento que está com uma embalagem violada, ou tem um furinho na embalagem e a gente não percebe, ou já chega numa temperatura não adequada, é muito provável que ele venha a estragar dentro do nosso estabelecimento. Então, para cada classe de produto, a gente tem que avaliar o que tem que ser avaliado. E é importante também ter alguém responsável para isso, alguém que faça esse recebimento adequado, não seja assim qualquer um, porque qualquer um, a pessoa não vai ter o costume e o controle necessário para esse recebimento. Tá? Então, aqui é importante a gente atentar que ideal é que a gente nunca receba um alimento que esteja fora das condições, porque futuramente ele vai ir fora, ou vai ir mais rápido fora. O segundo item é a identificação de alimentos.
Esse é um pilar muito importante, ele envolve todos os colaboradores, manipuladores, e é primordial para que a gente consiga ter como base quando que vai vencer esse alimento, por que que ele está vencendo. Todos os alimentos que a gente abre, por exemplo, abrir um queijo, abrir um leite, vou fazer uma carne moída, vou moer uma carne, a gente tem que identificar o dia que a gente abriu, ou o dia que a gente produziu, e até que dia ela vai ter esse prazo, né, para a gente consumir. Se a gente não identifica, se a gente só vai assim no feeling, a gente só vai, olha e cheira, enfim, a gente não consegue avaliar adequadamente, além de não ser coerente com as boas práticas, né, com a segurança de alimentos, não é coerente, porque vai acabar que muitas coisas vão ir fora e a gente não vai ter essa noção e esse controle. Então, a identificação de alimentos, ela é difícil de fazer com que todo mundo pegue junto e faça sempre, tem que virar uma prática dentro da cozinha, mas ela é primordial. Então, a gente consegue fazer com que isso seja estabelecido através de treinamentos, capacitações com os colaboradores, placas informativas são muito legais, porque ajuda os colaboradores a enxergarem ali coisas que são visíveis, ajudam eles na hora de preencher uma etiqueta, ou enfim, ter a noção de o que vence e qual é o prazo para cada produto. Tabela de acompanhamento, uma planilha ou um calendário é legal, porque, por exemplo, eu tenho um monte de produtos dentro de uma câmara fria enorme e eu não vou estar todos os dias ali dentro para ver o que vai vencer e o que não vai. Então, se a gente coloca num lugar visível, na cozinha ou na porta da câmara fria, na porta da geladeira, o produto, o dia que eu abri, o dia que eu produzi e o dia que ele vai vencer, a gente consegue ter um controle um pouco maior, um controle mais visível, um controle mais fácil também, para os colaboradores não deixarem nada vencer. O objetivo aqui é sempre não deixar nada vencer para que nada vá fora e que a gente consiga sempre utilizar tudo dentro desse prazo de validade. Tá? O próximo item é contagem de insumos. Esse item é a base para que a gente consiga fazer o próximo item, que é o planejamento de compras, mas a contagem de insumos é uma grande aliada para que a gente consiga saber o quanto a gente precisa comprar, saber o quanto a gente usa efetivamente durante o dia ou durante uma semana, para que, de novo, nada vá desperdiçado e nada vá fora. Então, realizar a contagem a gente indica no mínimo uma vez por semana, depende muito do tamanho do estabelecimento. Normalmente 2 dias por semana é legal também, é uma boa frequência. Depende também da frequência de compra, quando é que é feita a compra na casa, quando que é feita a entrega. Depende muito da produção, tá? Mas no mínimo uma vez por semana para funcionar legal. Planejamento de compras. Aqui entra um ponto muito importante que envolve a gestão. A gente só consegue planejar uma produção e planejar tudo de forma adequada para que não vença no final a partir de um bom planejamento de compras e de produção, né? Então, a gente precisa analisar as vendas e aí que entra também, cada estabelecimento tem uma particularidade de forma mensal, bimestral ou sazonal, né? Tem estabelecimentos que vão vender mais no verão, vão vender mais no inverno, vão vender mais no mês X, enfim. A gente consegue avaliar essas vendas para conseguir fazer um planejamento de compras adequado, porque a gente não pode comprar em excesso e aí depois lá na frente ter que produzir às pressas ou ter que dar um fim para esse alimento que não vai ser bem utilizado ou vai acabar indo fora. Tá? Então, todos esses pontos, não sei se vocês conseguem enxergar, mas todos eles contribuem um para o outro. Eles não podem acontecer sozinhos, eles não acontecem sozinhos. Importante aqui frisar, eu até coloquei um ciclo ali de novo. O setor de food service, esses estabelecimentos, restaurantes, bares e cafeterias, eles não são contínuos. A venda não é contínua, sempre tem uma variação dentro do próprio dia, tem uma variação dentro da semana. Agora a gente está voltando na reabertura, né, pós-fechamento, no início da pandemia, então tudo muda. Então a gente tem que sempre reavaliar, nem sempre o processo de compra ou quantidade de compra ideal no mês anterior é a mesma para o próximo mês. Nem sempre o controle que a gente ensinou ou fez treinamento para os colaboradores 2 meses atrás está sendo feito agora. Então, tudo exige uma reavaliação constante. Todos esses 4 itens, os 4 processos que eu comentei, têm que ser reavaliados frequentemente para tudo isso funcionar e girar.
Então, resumindo aqui, o que faz a gestão de estoque, né? O que ela resulta? Ela evita o vencimento de alimentos na casa, por causa de todo esse controle, né, das etiquetas e da identificação. Evita a compra em excesso, porque a gente consegue fazer um planejamento de produção e fazer um planejamento de compras adequado. Possibilita promoções inteligentes, aqui a gente fala promoções de pratos da casa, por exemplo. Eu sei que eu tenho um queijo gorgonzola, uma peça enorme que vai vencer daqui a 2 dias, eu consigo planejar o que eu vou fazer nesses 2 dias para promover a venda desse prato que eu tenho, esse produto que vai vencer. Então aí, é só quando a gente tem esse controle do que vai vencer e quando que a gente consegue planejar essas promoções para que a gente não deixe nada ser desperdiçado no fim. Também ajuda na avaliação de descontos. Aqui são os descontos de fornecedores, por exemplo, chega um fornecedor e te diz que vai dar X% de descontos com tantas unidades ou tantos quilos do produto que tu já compra. Quando a gente não sabe nada, a gente acha uma baita promoção, é ótimo, excelente. Só que a gente não vê que lá na frente talvez tudo seja desperdiçado e colocado fora porque não deu conta de usar, porque na verdade a minha produção não precisava de tudo aquilo nesse período que esse alimento tem de validade. E aí vai uma bola de neve, porque aí a gente tem que tentar usar tudo, não consegue usar. Oi? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, só saiu do modo tela cheia. Dá um ok aí, Amália, você tá me ouvindo? Sim, tudo certo, Cíntia, pode continuar. Bom, é que aqui deu uma falha na conexão. Tá. Então, ajuda na avaliação desses descontos no momento da compra, se é interessante ou não a compra com esse tipo de desconto. Tá? E de forma geral, então, como vocês podem ver, em todos os pontos a gente trabalha a redução de desperdícios, que é consequente dos custos do estabelecimento, né? Então, quando a gente fala de desperdício, a gente está colocando uma peça inteira de carne fora, ou enfim, qualquer alimento que vai fora, além de ser um desperdício, também é um baita custo para um estabelecimento. Tá? E quem participa, então, da gestão de estoque? A gestão de estoque, ela não funciona só com uma pessoa, ela envolve vários setores da mesma empresa. Tanto os colaboradores, manipuladores da cozinha têm que ter esse controle, tem que ter essa noção do que está acontecendo. Pessoal que faz a compra, pessoal que é responsável pela venda também, às vezes, porque é quem vai estimular, por exemplo, o que eu citei de promoção. Donos e gestores, eu coloquei ou, porque muitas vezes o dono é gestor, em muitos casos não. Também tem que estar envolvido para fazer essa análise de vendas, como é que está o fluxo de vendas no meu estabelecimento. E muitas vezes os consultores são quem faz quem faz essa ponte entre todos esses setores para fazer tudo isso funcionar e todo mundo se comunicar. Tá? Então, gestão de estoque era isso. Foi bem corrido, é um assunto bem extenso, na verdade, mas para falar dentro do tempo que a gente tem, acho que deu para compreender. Qualquer coisa vocês coloquem ali nas dúvidas, no chat. Então, aqui só um ponto final de atenção, que além dos desperdícios de alimentos, a gente tem os descartáveis, que vão fora, e é importante a gente analisar como é que está o uso desses descartáveis no estabelecimento. Por exemplo, luvas, como será que o meu colaborador está usando essas luvas? Será que todos os processos que ele está usando precisa de luva? Será que não precisa? Será que precisa de luva para tudo? Porque tem lugares que, assim, o uso de luvas é para tudo e, na verdade, nem precisa para tudo. A gente sabe que lavar as mãos é muitas vezes muito mais eficiente do que o uso de luvas, claro, depende do processo. Mas muitas vezes é um conforto para o colaborador usar luvas, nem sempre é necessário e o descarte é muito grande. Toucas, será que a gente pode pensar em toucas de tecido? Será que a gente pode reduzir, né, o que a gente está colocando no lixo em forma de descartável, em forma de touca, usando toucas de tecido, onde o colaborador recebe uma para cada dia, toda vez lava em casa, enfim, e contribui menos, né, com o lixo.
E Perfex, muitas vezes o uso de Perfex, né, o paninho aquele na cozinha é usado abundantemente e quando a gente começa a ter mais a gente na Cico, a gente trabalha com muitas empresas, principalmente nessa área de gestão, outras empresas de bebida. Enfim, fico no contato para vocês aí. Muito obrigada, Cíntia. A gente sempre conversou que faz muito sentido esses dois assuntos juntos, porque os dados que a Cíntia traz são tão importantes para a parte de gerenciamento quanto para a parte de gestão de resíduos, né? Que nem o exemplo que tu deu da carne. Quando a gente está descartando um pedaço de carne, é um problema tanto gerencial quanto, bom, a partir de agora tu criou um problema, porque tu tem que descartar isso da maneira correta e como é que isso vai ser feito. Então, a gente fazendo essa parte anterior da maneira correta, tu tá evitando mais um problema no final, né? Então eu acho que faz todo sentido. E também nos descartáveis, é muito conhecimento pra gente saber exatamente aonde faz sentido gastar isso, né? Então, acho que é bem interessante de pensar nisso dentro dos estabelecimentos. Vamos para a parte de dúvida, gente. Quem quiser levantar a mão e chamar o microfone, a gente abre. Mas eu vi que já tem mais uma aqui do Léo sobre a Lei de Grandes Geradores de Porto Alegre. Então, aqui em Porto Alegre, ela é bem recente, essa legislação, apesar de ter sido publicada primeiro em abril do ano passado, como primeiro decreto de grandes geradores, trazendo, então, que seriam considerados grandes geradores estabelecimentos que gerassem mais de 100 litros diários, excluindo resíduos recicláveis. Então, lá em abril, eles definiram que seria 100 litros de orgânicos mais rejeitos, que eles chamam de indiferenciados. Aí, mais além, eles publicaram mais uma instrução normativa, que mudou algumas coisinhas, e agora, em agosto desse ano, então, foi publicado um novo decreto, mudando, então, para 300 litros totais, então, incluindo resíduos recicláveis também. O que acontece agora é que essa legislação é muito nova ainda, então, a gente tem já municípios que estão com essa legislação mais antiga, já sendo fiscalizada todos os estabelecimentos então sendo fiscalizados e cumprindo, mas aqui em Porto Alegre ela ainda é muito nova, então a fase de fiscalização ainda não começou. O que a gente pôde perceber por enquanto, até isso foi um pouco antes do segundo decreto, foi uma movimentação da prefeitura de informação. Então, diversos estabelecimentos, principalmente os maiores, hotéis, escolas, estavam recebendo um ofício ou até visitas do DMLU informando sobre a existência dessa lei. E aqui em Porto Alegre, os estabelecimentos têm que se cadastrar no sistema de gestão de resíduos da prefeitura, informando então quanto geram de resíduos e quem está coletando e para onde está indo. Então, aqui ainda está bem nova. A gente está esperando as cenas dos próximos capítulos, por mais que já tenha um novo decreto, né? Na prática, ele já sabemos que ele vai seguir mudando mais um pouquinho de acordo com os últimos. A próxima, então, perguntamos para a Cíntia. Como funciona para restaurantes que desejam doar os alimentos bons para consumo para as pessoas? Como é a responsabilização? Os cuidados a serem tomados? Existem instituições que auxiliam nessa doação, que seria uma forma, né, de não regerar resíduos também, né, de reaproveitar de uma outra maneira. Uhum. Isso é uma coisa bem recente também. Foi aprovada agora em junho essa lei que autoriza a doação de alimentos. Então, ainda, como é bem recente e foi no meio da pandemia, ainda as coisas estão acontecendo, né? Estão começando a acontecer, mas até então não era permitido. O que essa lei diz é que pode sim doar os excedentes não comercializados em pratos que foram para o cliente e o resto. Acabou aqui. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tá cortando um pouquinho, mas a gente tá dando para ouvir. Pois é, peraí. Acho que trancou a Cíntia.
Se tu quiser seguir, Amália, de repente pode falar do SESC. Tá bem. Cíntia, tu quer tentar mais um pouquinho? Sem a câmera, de repente? Ou Pode ser, vocês estão me ouvindo bem agora? agora parece que sim. Tá. Então, como é bem recente, ainda antes não se podia, né? Então agora a gente consegue, como eu estava falando, não pode ser o resto que fica no prato, por exemplo, pegou o que sobra de um buffet, por exemplo, não pode. Tem que estar dentro do prazo de validade, então entra também no que não iria fora, na verdade, num estabelecimento, né? Segundo essa lei, diz que tem que estar íntegro, tem que estar seguro, segurança sanitária, né? Aborda as propriedades nutricionais, tem que estar ok. Então, não pode ser um alimento totalmente já deteriorado. Ele tem que estar ok para consumo. Então, tem que ser bem avaliado o que pode ou não pode, né? Ainda não se sabe. Talvez já tenham instituições em Porto Alegre, eu ainda não tenho conhecimento, mas alguns restaurantes fazem a sua própria doação ou se juntam entre vários restaurantes que promovem essa ação também. É comum. É isso. Até para complementar, Cintia, a gente na Arco trabalha com parceria com o SESC. Eles têm um projeto que é o Mesa Brasil e eles coletam, então, alimentos que estejam ainda próprios para consumo. No geral, eles pedem pelo menos 2 dias de validade, mas porque tem uma logística deles, né, para conseguir entregar. Eu sei que muito supermercado utiliza eles, porque então detectam que está vencendo alguma leva de, sei lá, iogurte, manteiga, enfim, e aí eles conseguem destinar, mas é uma iniciativa aberta para restaurantes também com essas mesmas premissas que tu passou, né, que não seja material já manipulado. Eles têm algumas ressalvas com, às vezes, sei lá, o pão cacetinho, assim, tá, de um dia para o outro ainda tá próprio para consumo, mas o estabelecimento acaba não vendendo. Eles conseguem destinar esses materiais já antes dessa mudança de legislação, né, então eles tomavam a responsabilidade para eles. Por isso que tem todo um cuidado envolvido, eles coletam com caminhão refrigerado, enfim. Mas é uma forma também que a gente tem de destinar o resíduo para reaproveitamento, né? Para ele não virar um rejeito mesmo. Eu vi que tem uma perguntinha aqui sobre embalagens biodegradáveis. Francine, esse é um assunto super ultra polêmico. Até que bom que tu trouxe ele. Mas, sim, ele a nomenclatura de biodegradável ainda causa muita confusão. O que a gente sempre puxa é que tem que entender que existe uma diferença entre biodegradável e compostável. O que acontece na prática é que muitas embalagens plásticas são acrescentadas de uma enzima e se tornam biodegradáveis. Mas tá tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo? Porque eu vi que a Cíntia deu uma trincadinha. Tá tudo certo, estamos ouvindo. Mas então que são embalagens que elas não são próprias para compostagem e elas também não são a solução do mundo. Elas são as opções mais baratas e várias legislações acabaram trazendo elas um pouco erroneamente também, com a ideia de que fossem muito mais sustentáveis. Então a gente vê copos verdes, canudos verdes e quando vai ver é só um plástico biodegradável, que não é tudo isso. Então é uma embalagem que a gente normalmente não indica, não é uma troca que faça grande sentido. O que a gente puxa bastante é ou embalagens efetivamente recicláveis, então de materiais que chegando numa cooperativa vão ter uma venda mais garantida, ou compostáveis, então que tem essa possibilidade de da pessoa ou enterrar no pátio ou realmente compostar, que daí não vai estar criando, não vai estar poluindo dessa maneira. Mas sim, as embalagens biodegradáveis são bem polêmicas, sim. E tem uma outra aqui sobre o processo de compostagem de alimentos com sal e condimentos. Sim, o que acontece é que o sal e condimentos acabam dificultando a compostagem caseira, essa que a gente poderia fazer em casa, porque o sal dificulta a ação das bactérias e acaba que a composteira não funciona da maneira correta. A gente na Arco consegue coletar com sal e temperos porque a gente envia para uma compostagem industrial. Mas já existem algumas maneiras de tu utilizar enzimas e outras formas de agilizar esse processo na composteira. Mas, no geral, a compostagem de casa, essa caseira minhocário tu não pode pôr sal, porque vai afetar bastante a atividade tanto das minhocas quanto das bactérias. Mas por isso, então, que existem opções daí para isso.
No caso de alimentos com sal e de descarte, a gente usa muitas dicas da Cíntia, né? De evitar realmente ter que descartar. Então, reaproveitar ao máximo, porque se a gente conseguisse compostar todas as cascas de fruta, alimentos, enfim, que vieram machucados, é a grande maioria do que a gente produz. Se vocês forem ver, assim, com cuidados de gestão, o que a gente gera com sal é muito pouquinho. Mas para compostagem de casa, deveria pôr o mínimo possível. Eu até não sei se a Nath quer complementar aqui nessa parte, porque ela é nossa expert de compostagem. Mas tu falou perfeito. Com caseiro, claro, é melhor evitar. Mas até nós na Arco a gente não conseguiria pedir para o restaurante não colocar, por exemplo, ossos, carne, espinha de peixe, porque é inviável, né, num processo normal de um restaurante fazer essa separação. Então, desde o início, a gente já foi atrás de um processo de compostagem que viabilizasse esse processo, que é o processo industrial, que daí as temperaturas chegam a 60, 70 graus e acaba digerindo tudo. Mas realmente em casa são cascas, talos, comidas não industrializadas, bem no estilo minhocário mesmo. Mas acho que é bem isso que tu falou. E que já são um grande volume do que a gente gera, né? Então não deixa de ser uma super solução para quase tudo. Então não vai chegar talvez uns 52%, mas vai chegar a um grande volume do que a gente gera. Então seguimos super apoiando as compostagens de casa, gente. É uma baita solução. Tem outra pergunta aqui da Joana sobre embalagens recicláveis sujas. O que acontece, gente? A gente sempre brinca que aqui é a hora de usar o bom senso, assim. Imaginem, peguem a embalagem que vocês estão descartando e imaginem ela ao ar livre, como é que ela vai estar daqui a 2 semanas. Se for um material que vai com certeza estar podre, ou seja, se tiver sujo de sangue de carne, se tiver sujo de iogurte, leite, creme de leite, gente, é bem importante passar uma aguinha. Eu não digo que precisa pegar a esponja e lavar a embalagem dela ficar brilhando, mas é lembrar que para que o processo siga, ela tem que estar minimamente limpa. Então, passar um guardanapo rapidinho, ou uma gotinha de água, não precisa necessariamente, né, ligar a torneira e colocar litros de água ali dentro, mas uma mínima limpeza faz todo sentido, porque a gente está, assim, viabilizando o destino correto dessa embalagem. Então, sim, é uma boa lavar, até porque o que acontece, gente, quando a gente descarta, às vezes, vamos supor uma caixinha de leite, e aí tava com tanto de leite dentro, eu não vi e joguei dentro do lixo. Gente, esse material, ele vai sujar todo o resto da sacola que a gente tinha separado super bem, e provavelmente a gente vai inviabilizar a reciclagem de mais coisas. Então, a mínima limpeza desses materiais é bem importante. Além do fato de que a gente está mandando para alguém triar, né? Então é legal que seja numa situação um pouco mais limpinha. Mas eu sei que sempre rola essa polêmica, porque existem alguns estudos, às vezes até reportagens, que traz só a manchete que é melhor descartar resíduos do que lavar a caneca no trabalho, alguma coisa nesse sentido. Gente, primeiro que isso é uma conclusão muito curta desses estudos, tá? Primeiro que dá para questionar muito esses estudos, porque eles têm que padronizar a quantidade de água que a gente usa, padronizar a quantidade de embalagens, enfim. Mas, de qualquer maneira, esses estudos de análise de avaliação de ciclo de vida, eles sempre usam uma unidade. Então, por exemplo, litros de água. Quantos litros de água eu uso para produzir um copo? Quantos litros de água eu uso para lavar minha caneca? Por exemplo, essa seria a comparação. E tá, alguns estudos chegam que tu usa um pouco mais de água para lavar tua caneca do que copo. Vamos questionar isso para sempre, mas de qualquer maneira eles não estão dizendo que é melhor. Como é que eu vou calcular quantos litros de água vale a pena eu gastar menos para enviar esse copinho para o aterro sanitário que ele vai ficar para lá para sempre? Tipo, qual é todo o outro impacto que ele está gerando que não é talvez gotas de água, sabe? Então, sim, mandem os resíduos minimamente limpos para reciclagem. A resposta resumida é essa. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer se manifestar pelo microfone? Oi, Amália. Boa noite. Léo. Boa noite. Eu posso abrir o vídeo aqui? Eu queria me apresentar rapidinho. Claro, claro. Boa noite a todos aí, pessoal. Meu nome é Léo, eu sou engenheiro de produção. Eu trabalhava na Alfajores Odara, que é a cliente da Arco, né?
Então, por causa da pandemia, eu tive que mudar de áreas e fui buscar trabalhar com sustentabilidade. Eu sou novo nessa área ambiental, né? E faz 2 meses que eu estou trabalhando como consultor do Eu Reciclo. Não sei se vocês conhecem, né? E eu venho conectando empresas gaúchas que queiram ser mais sustentáveis, né? E cumprir a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, inclusive empresas de alimentos, né? Vocês fazem hoje um trabalho bem legal de resíduos, né? Coletar os resíduos industriais, e eu estou aprendendo bastante isso, dos resíduos pós-consumo, né? E aí tu falaste de rejeitos, né, Amália? Tu que já está mais avançada no assunto aí, no plenário, o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, né, do governo, ao vivo, eles falaram sobre essa coisa dos rejeitos que a gente não consegue aproveitar, que eles podem ter um reaproveitamento energético nos aterros, né? Tipo, os aterros eles geram biogás, né? E pode ser aproveitado para gerar energia elétrica, né? Esse biogás, e alguns rejeitos também poderiam ser incinerados em fornos para gerar energia elétrica, né, para indústrias. Então, pensando localmente, né, em Porto Alegre a gente alguma parte dos resíduos, não sei se tu tem conhecimento de onde vai exato, mas eu ouvi falar que vai para vai para um aterro, uma parte, né, vai para aterros que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, né? Então a gente paga, digamos assim, para a prefeitura paga aqui milhões né, para tratar o lixo, paga para o lixo dar uma passeada a 120 quilômetros para a gente desperdiçar, né? E enterrar o lixo justamente um dano ambiental, causa um desperdício financeiro. E aí eu quero também, né, aproveitar, a gente está em épocas de, né, eleições, né, até Porto Alegre é uma cidade que tem um plano de gerenciamento, né, e não sei o que vocês têm visto de impactos, assim, nessa fiscalização, nesse sentido mais deliveries, alguma parte, né, tem cozinhado mais, e bem legal esse negócio, esse dado que tu trouxeste de incentivar a compostagem, a separação, né? Eu ainda não faço isso, mas eu tento diminuir. E também queria parabéns aí pela iniciativa de trazer isso aí, permitir que todo mundo participe, né? E também o que eu puder também ajudar vocês em alguma coisa, ou trocar experiências, trocar informações, a gente está também à disposição. Obrigada, Léo. Espero que vocês consigam também mapear aí bastante pontos comerciais, estabelecimentos, né, que são geradores em Porto Alegre, e consigam ter essa mudança de comportamento, né, que nem vocês fizeram com a Brisa, com a outra pizzaria ali que tu falaste, agora esqueci. Então, muito prazer em conhecê-los e obrigado pela oportunidade. Hein? Obrigada, Léo. Eu me senti chamada a falar sobre incineração. Tá, eu vou te chamar nessa parte, mas eu acho que o Léo citou várias coisas. Se eu falei bobagem aqui, vocês corrijam, porque eu vim para trocar experiências, né? E tenho acompanhado bastante aí, Mas sim, Léo, o cenário é esse. A gente hoje envia para o aterro sanitário que fica distante de Porto Alegre. Então, tu citou algumas coisas, né? A primeira é aproveitamento de biogás. Ele faz muito sentido, tanto na parte de resíduo orgânico mesmo, de resto de comida, quanto no aterro sanitário. Ele é um gás que está sendo gerado e que faz sentido a gente aproveitar de alguma maneira. O problema desse uso aqui, principalmente no aterro sanitário, tem muitas misturas de coisas ali dentro e é um gás que vai ter que ser purificado para ser usado. Mas sim, viabilizando faz todo sentido do mundo. Não sei, acredito que hoje o aterro sanitário aqui em Porto Alegre usa já tem alguma iniciativa nesse sentido, mas sim, isso não muda necessariamente a tecnologia final, mas é um aproveitamento de algo que já está sendo feito.
na parte de compostagem seria, tu, ao invés de fazer uma compostagem aeróbia, tu faz uma anaeróbia, que daí gera gás metano e tu consegue aproveitar o biogás. Então, são formas bem interessantes da gente trabalhar. Quando a gente começa a falar, a Nath já vai falar da parte de incineração, mas o ponto que eu trago muito forte e que eu acho um pouco preocupante é que, sim, eu concordo, a forma como a gente gera os resíduos, ela não é muito inteligente, ela teria muitos passos para dar para frente para melhorar. Mas, gente, a gente mal e mal está conseguindo separar o reciclável do resto. Então, ainda são passos muito longos. Se a gente estivesse conversando sobre outras maneiras de dispor o rejeito, eu acho que daria para conversar. O problema é que a gente ainda está muito longe disso. E aí, quando elas são apresentadas, principalmente agora, né, em épocas eleitorais, elas vêm como uma solução mágica e única, que daí eu só vou juntar tudo e vou mandar para o incinerador e ele vai resolver. O problema é que tem muitas outras coisas que poderiam estar sendo aproveitadas. Então, assim, se a gente chegasse no cenário, olha só, Porto Alegre está reciclando 30% do que produz, está compostando, sei lá, uma boa quantidade e está sobrando uma quantidade, aí eu acho que a gente está maduro o suficiente para, bom, vamos conversar sobre outras tecnologias existentes, talvez não incineração, mas enfim, formas diferentes de aproveitar. Mas a gente está tão longe disso e quando a gente vê sendo aproveitado agora, é de uma maneira meio rasa, sabe? E como uma solução mágica que pronto, agora ninguém precisa separar nada, tá resolvido, vai economizar, vai ser mágico. Então acho que tem que cuidar bastante nesse assunto, assim. E tem a parte técnica envolvida também. Nath, tu quer complementar? Tu falou perfeitamente. Eu complementaria com essa parte técnica, assim, porque às vezes gera muito essa questão que tu trouxe, Léo, de, bom, se estamos gastando milhões levando, por que a gente não incinera e gera receita com isso, assim? Então, tanto economicamente, desde já respondendo um pouco a pergunta do Henrique, né, que é quando se fala em reciclagem, não podemos descartar os custos e o tempo a ser investido no processo. Então, até respondendo isso, assim, mesmo quando a gente pensa economicamente, quando a gente pensa socialmente ou ambientalmente, a incineração ela não se justifica quando tu compara com outros processos. Então, por exemplo, a energia, que nem hoje, assim, né? Bom, não existe uma separação, tá indo 97% para um incinerador. A energia que tu recupera queimando uma garrafa PET, ela é inferior à energia que tu precisa para extrair matéria-prima, transportar, fazer uma garrafa nova e fazer ela chegar até ti. Então, energeticamente, não se justifica. A reciclagem, ela é muito mais efetiva quando a gente fala em eficiência térmica. Um segundo passo é que a Malha apresentou todo esse caminho lá no início, falou do percentual de resíduos. A gente tem ali 60% de resíduos orgânicos que tem ali 90% de água. Imagina tu colocando isso num incinerador, gastando uma energia para primeiro evaporar aquela água e depois passar a gerar energia. Tu gastou muito mais do que se esse material tivesse indo para uma compostagem, gerando adubo, que vai voltar para uma agricultura, devolver esses nutrientes para o solo e ser recuperado da melhor forma possível. Por isso, assim, o que a Amália colocou é perfeito. Quando a gente chegar num percentual que é o rejeito, que a gente chega ali a 20%, bom, tudo que tinha que ser reciclado já foi, tudo que tinha que ser compostado já foi, agora temos aqui papel higiênico, paninho perfex, materiais ainda sem viabilidade, bom, vamos queimar isso. Aí você começa a falar, sabe? Porque se tu botar um incinerador, tu tirou dezenas nada, tipo milhões de ramos de trabalho, de geração de renda, e enfim, tecnicamente, energeticamente, ambientalmente, não faz sentido. E segundo, que a gente não tem fiscalização suficiente no Brasil para a gente ter incineradores operando, né? Imagina, pensa assim, incinerador largando dioxinas, furanos no ambiente, a gente não tendo certeza se os filtros funcionam para conter essa poluição. Então, eu acho que é algo que está bem longe ainda assim de discussão de forma consciente, né? E com relação, eu vou aproveitar, vou responder isso dos custos e o tempo a ser investido no processo. A gente sabe, por exemplo, para enviar hoje uma tonelada de resíduo para um aterro sanitário, as prefeituras pagam de 130 a 250 reais a tonelada. Para tu enviar para um processo de compostagem, é 100 reais a tonelada. Então, assim, falar de custos a médio e longo prazo, a compostagem é muito mais barata do que um aterro sanitário. Por que ela não acontece? Por N motivos. Primeiro, porque o resíduo tem que estar separado. Se tiver uma pilha dentro do orgânico, esse processo já não vai funcionar. Um processo logístico interno de separação, contratos existentes, educação, que nem o Henrique falou.
Mas então, assim, a gente já foi em congressos que falam assim, o aterro sanitário é a alternativa mais viável financeiramente. Talvez a curto prazo, porque tu tem que investir em educação para mudar a separação e daí tu conseguir fazer processos mais baratos, como a reciclagem e a compostagem. O aterro sanitário não é a alternativa economicamente mais eficiente, inclusive. Isso acontece porque é um curto prazo, ninguém pega isso para desenrolar e a gente vai fazendo o que a gente sempre fez. Então, E aqui a gente entra justamente no ponto que o Henrique citou agora, que, tipo, muito obrigada por todos vocês que estão aqui, que estão se interessando por esse assunto, porque a gente nunca vai cansar de bater nessa tecla, é esse o caminho. É muito fácil, é mais fácil falar de uma solução mágica que enfia tudo dentro, mas, gente, é muito mais fácil cada um fazer a sua parte em casa, separar os resíduos da forma correta, encaminhar corretamente. A tecnologia final, ela já está meio pronta, ela já existe, compostagem industrial já existe, e tem o mesmo, que a Nath falou, tem custos muito similares ao aterro sanitário. Só que o trabalho de tu realmente instruir uma população, de educar uma população, de essa informação chegar em todo mundo, hoje parece trabalhoso demais para investimento público, que é algo que a gente discorda, mas que puxa para a gente, então, né? Tipo, ficamos nós responsáveis por isso, de passar isso. Então, eu fico muito feliz que vocês estão aqui interessados e ouvindo sobre esse assunto. Espero que repassem isso para todo mundo que vocês conheçam, porque é um assunto super importante que impacta muito a nossa vida e que quanto mais a gente se interessar, mais a gente estudar, mais a gente entender e repassar essa informação, melhor. Mais fácil vai ser de realmente encaminhar os resíduos da forma correta. Só complementando a pergunta do Henrique sobre viabilidade, com certeza, né? Para ser sustentável tem que ser viável economicamente também. Mas tem diversos materiais que já são muito comprovados que utilizando a matéria reciclada, tu economiza absurdos de energia. O vidro é um caso, tu usa muito menos energia para derreter um caco e transformar em vidro de novo, do que para tu pegar a matéria-prima, derreter a matéria-prima, misturar ela, fazer e transformar numa garrafa nova. Claro que tem todo o sistema tem que estar funcionando, né? Então, as distâncias afetam. O ideal seria a gente ter recicladores mais próximos, porque são materiais de muito baixo valor. No momento que tu coloca grandes fretes, vai inviabilizar facilmente. Então, é todo um sistema que ele precisa ser muito fomentado. O ideal seria a gente ter essas empresas recicladoras próximas aqui de Porto Alegre. Provavelmente resolveria quase todos os materiais, mas ainda é todo um sistema que tem que evoluir para o financeiro funcionar. E é por isso, justamente, que a gente tem materiais recicláveis que não são reciclados quando vão para uma cooperativa, porque não tem alguém disposto a pagar por esse resíduo aqui perto. E aí acaba inviabilizando por essa parte, mas ela é muito importante, ela tem que ser sustentada de alguma maneira. Aqui tem uma para Cíntia. Cíntia, existe algum padrão de testes para fabricação de novos alimentos e produtos para não gerar desperdício nessa fase de teste? Ou vai cada estabelecimento que tem que estabelecer esse processo? A resposta é não existe um padrão. Cada estabelecimento faz o seu, na verdade, cada estabelecimento, quando a gente fala de fábrica, indústria, normalmente as fábricas e indústrias de alimentos têm um destino que elas dão para os alimentos que não entram no padrão da empresa, por exemplo, o que é rejeitado por tamanho, por peso, né, que a gente sabe que tem todo o padrão para venda. Normalmente essas empresas, assim como esses testes que são destinados à alimentação animal normalmente. Não são coisas que vão fora, claro, depende muito da empresa, depende muito do produto, depende do que está sendo produzido, claro. Mas, de forma geral, as empresas têm um destino que mais comum é a alimentação animal. E quando a gente fala de restaurantes e food service, né, todos esses setores de alimentação fora do lar, não tem um destino assim específico. Na verdade, quando se faz testes de pratos é uma coisa bem comum, né? É como se fosse em casa. A gente testa entre os colaboradores, consome depois, leva para casa, enfim, quando é um produto assim que não é para venda, em casa, né? A nível de restaurante, que é um pouco menor. Mas não tem um padrão. Cada empresa destina esse alimento da forma correta, ou não, né? Mas preferencialmente da forma correta, como julga correto e como consegue.
Sucesso, então. Pessoal, temos mais alguma dúvida para a gente ir tirando? Se me permitem, gurias, eu só queria deixar uma expectativa positiva aí, né? Porque você, assim, como consumidores, nós temos poder de mudança, né? De mudar as empresas, mudar essa cadeia também, influenciar de alguma maneira, porque os próximos prefeitos, vereadores virem e olharem para essa questão ambiental da sustentabilidade, né? Hoje, por mais que o Brasil esteja devendo muito, né, na logística reversa, a gente está começando a ver movimentos bem positivos. E os conteúdos que vocês colocam aqui, o que a gente discute, a gente consegue se comunicar e influenciar pessoas, né? E seja nos lugares que a gente trabalha, clientes. Eu venho conectando empresas e está tendo uma aceitação maior. Então, que nem a Cíntia vai auxiliar aí estabelecimentos comerciais, restaurantes, agora dark kitchens, né, que estão buscando otimizar seu processo através da gestão. Ele vai ver assim, não posso comprar demais e me dar o luxo de desperdiçar, estou desperdiçando dinheiro e corro risco ainda de levar uma multa, né? Ou que nem assim, para novos mercados que a Arco já atende, né? De logística reversa industrial, um gerenciamento de resíduos, é importante, né, vocês continuarem a gente, né, postar e no nosso poder também como pessoa, né, como consumidor e também como eleitor, né? A gente espera que, por mais que seja uma lei federal, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, hoje menos de 10% dos municípios talvez tenham um plano, né? Mas a gente espera contribuir para fazer com que os novos, né, o novo poder que assumir, ele olhe para esse lado, né? E a gente já viu isso aí, o decreto de Porto Alegre saiu, né, esse ano de novo, então a gente está começando a olhar para esse lado e tem que ter uma expectativa boa aí, e vocês trazendo aqui essa oportunidade da gente trocar uma ideia é muito bom. Muito obrigada, Léo, Boa noite aí para vocês. Boa Boa noite. Obrigada pela tua contribuição. Gente, eu quero agradecer muito vocês todos que participaram. A gente segue à disposição, a Ciclo pelas redes deles, a gente pela nossa. Sempre que a gente puder ajudar vocês em qualquer coisa nesse sentido, estamos à disposição. Fico muito feliz de ter plantado essa sementinha. Adorei a mensagem do Henrique dizendo que sai daqui engajado. Eu acho que a gente tem que puxar para a gente a responsabilidade, sim, porque se a gente ficar esperando isso vir de qualquer outro lado, sabe-se lá quando vai acontecer. Então, se a gente conseguir fazer as nossas mudancinhas, né, no nosso meio, eu acho que o resultado vai ser incrível, sim. Não vamos esperar precisar de legislação e do fulaninho me xingando para precisar mudar, né, gente? Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Espero que tenha sido construtivo e vai ficar disponível, então, no nosso YouTube, tanto esse quanto o de Logística Reversa que teve na segunda-feira. Tá bem? Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, foi um prazer. Tchau, boa noite.